Senhoras e senhores, ele é fisiculturista. É um prazer recebê-lo, Júlio Balestrin! Olha o tamanho do velho! Olha o tamanho do amor de Meu Deus do céu! Bem-vindo, Julião! Júlio do céu! Vou sair no braço, irmão? Ai, senhor! Bem-vindo, Júlio! O cara é muito Nossa, forte. acho que me urinei. Boa tarde. Boa tarde! A última vez que eu tive o prazer de falar com você... Foi pelo telefone. Foi. Exatamente. Cara, sua voz é traumática. Cara. Estou com um pouco de medo de apanhar agora, mas vi que você chegou Olha, na paz, então eu relaxei. Tá me dando um flashback daquele me dando um negócio. O negócio tá subindo as minhas veias Subindo aqui. um calor aqui. Porque eu sou... A veia do pescoço dele tá aumentando. velho. Cara, que medo. prazer tê-lo aqui, mano. Prazer é todo meu. Vim buscar o meu kit. E o carro? O carro. Era O carro. kit Monange. Ah, não, ele não A ganhou o carro, ele Monange. ganhou o kit Monange. Exato, eu não ganhei o carro. Caramba. É verdade, você Tô não cobrando o conseguiu, Renato né? pra ver Calma se ele que me dá eu o vou carro. substituir o kit por um negócio melhor. Boa. Fica em Opa. paz. É, sem chumbo você não sai daqui, calma. Não. Sem chumbo. Sem chumbo não sai, Puta mano. que pariu, Fica velho. tranquilo. É um negócio Já de não levei whey. o carro, ainda vou levar chumbo. É, mas é Tô normal. ferrado. Aqui é assim. Aquele que dá uma... Tá. Gente, Júlio Balestrin, hoje aqui no Chupim na Metropolitana. Você que tá no canal Chupim também do YouTube. Sim. Participa com a gente, faz a sua pergunta pro Julião. Cara, o cara é fisiculturista. Mano, o cara... É ele recordista de ganhar prêmio por aí. O cara, ele é igual bebê. Ele come comidinha de papinha. Não, posso falar? A gente vai saber Cê sabe melhor disso. sobre isso. Comidinha de Você tá papinha. sabendo. Meu, e 6 quilos por dia? 6 quilos? 6 quilos É, por Julião. 6 quilos, cara. Conta Que isso pra isso, gente, velho? cara. Por que, Ima- que você bate a comida, cara? Porque eu não conseguia comer, então eu tinha que comer, então eu batia pra poder comer. Pra poder caber dentro. Exato. Mas tinha que ser 6 quilos o bagulho? Tinha que ser 6 quilos. Era uma dieta pra poder ganhar massa muscular. Você tá de E brincadeira, eu Júlio. precisava comer quantidades que eram muito grandes de carboidrato e eu não conseguia mais. Você já foi, assim, um dia desnutrido como eu, assim? Sim, comecei a treinar com 62 quilos e 1,84 m de altura. Nossa! Cala essa boca! Sério, era só a cabeça. Cala essa boquinha! Cabeça bem grande, cara, bem grande. sério? Meu, o cara era um palito de fósforo, velho. Era um dos meus apelidos? Pirulito! Olha lá, ó, o cara lembrando minha infância. Pirulito! Cara, é verdade. Isso daqui devia ser um programa de bullying puro. Ah, mas é. Bullying puro. Aqui a gente disfarça que não, mas é. Sim, Na sim. boa, é. Hoje vivemos um mundo politicamente correto onde não Exato. compactuamos É que eu sou do Chupim Raiz. Sim! A época do Chupim Raiz. Essa época era boa, Pessoal mano. da década de 90, vocês não tinham noção do nível que ia a brincadeira desse programa. É, a gente pegava um pouquinho É pesado, verdade, né? pirulito. Alguns processos, sexto andar do Fórum João Mendes, né? Sexto andar, a gente mexendo no celular, na época, o StarTAC, pessoal. StarTAC. Não pode usar celular aqui. Exatamente, ó. Puta, chatice, né? Mas Chato. hoje a gente não é tão E todo mundo processado torcendo mais. pra nós se lascar. Todo mundo. bicho. Tinha uma galera que falava, Nossa, "Vai se fuder." até eu vim aqui eu tava torcendo também, mas agora que eu conheci Ô, vocês Julião. eu gostei. Ufa! Ele é um ursinho carinhoso. Não custa nada fazer amizade Julião, com nós. você começou com que idade? Eu sei que você foi lá, foi mexer nos equipamentos do seu pai sem autorização. Sim, 17 anos foi o start dentro da academia. Do seu pai, ali da Ali provisória. em meados de outubro de 2000. Porra, cara, não faz Outubro de tanto 2000. tempo assim, mano. Não. Não, foi antes, 98. 98. 98, mesmo outubro assim. de 98, que em 2000 eu já estava indo pra outra academia competir. Eu tava Caraca, competindo esse com A braço- gente meus tava indo anos. competir? Sim. 2 anos? Não, depois, Ah, em tá. 2000 pra 2001, eu já estava indo pra academia que eu iria começar a me preparar e fiquei ali por mais de 10 anos nessa mesma academia. Mas você, mesmo sendo magro, né? Você tem uma facilidade de pegar músculo, ou não? Sim, a resposta de uma pessoa que é ectomorfo, né, que é o meu caso, ela é muito rápido. Por quê? Porque é uma pessoa que sai do estágio que é o estágio zero. Você não tem massa muscular, mas você também não tem gordura. Sim. Então é só você aumentar a massa muscular. Sim. Diferente de uma pessoa que tem muita gordura
ou gordura mediana, Ali, ó. às vezes a pessoa ela pode ser... Olha lá, ó. Ali, ó. Ó, eu tô vendo um exemplar ali, ó. Tá vendo? E bastante, né? Ela pode ser também uma pessoa que tem uma grande quantidade de gordura, mas não tem a silhueta de um gordo. Tá. Então é aquele falso magro. Então a maioria das pessoas se enquadram desse perfil, que não são treinadas, né? São pessoas que nós chamamos de sedentárias, Sim, que não submetem a nenhum tipo de atividade física. sim. E é esse o nosso propósito, tentar pelo menos tirar o máximo de pessoas do sedentarismo. Boa, Julião. Mas, ô, Júlio, o que leva uma pessoa que é sedentarista, qual é o start que vocês conseguem fazer com que ela consiga gostar, repetir? São gatilhos. Ah. São gatilhos, né? Então, na verdade, nós mostramos que a musculação e a atividade física, não só a musculação, é que a musculação ela serve como base para todos os esportes. Sim. Então, a musculação ela é a base de qualquer desporto, independente se você faça corrida ou se você faz automobilismo, qualquer que seja o esporte. Ela é meio que obrigatória para que as pessoas tenham uma condição boa. Exato, para você ter o preparo muscular necessário para o tipo de esporte que você pratica, a musculação é a principal atividade que ajuda nesse processo. Muito bem. Então, a partir do momento que você consegue fazer com que as pessoas entendam a necessidade real de se treinar, você consegue fazer com que elas realmente entrem na academia. Por exemplo, você é pai? Sim. Quantos filhos? 2. Quantos anos você tem? Eu tenho 55. 55 anos. Você treina? Não. Vamos lá. Então, se você não treina com 55 anos hoje, você pratica alguma atividade física? Ando. Anda. Muito pouco. Muito pouco. E de carro. Você é o reflexo da maioria da população. Você está perfeito nas colocações. É o melhor exemplo para usar aqui. Vamos fazer uma conta besta aqui. Você está com 55 anos, sua saúde é 100%, você tem algum problema de saúde? Olha, Nada. tive umas coisinhas aí, mas assim, Sim, mas você tirando isso, é Tô tranquilo. cagado. Não, teve, você infartou. Ah, sim, por causa da amputação. Diabetes, não. Você é Infarto. todo cagado. cagado, véi. Você é todo cagado. Tá, então tá. Anemia, diabetes, colesterol. Não, Olho mentira. cagado, não. Olho. Não, fala sério. Fala sério, diabetes. E eu tive um princípio de infarto por causa Sim, da uma amputação. arritmia. Uma arritmia. Uma cardiopatia. Uma cardiopatia. É. Você nasceu diabético? Não. Não, você se tornou diabético Sim. devido a má alimentação. Isso, gordura, que eu era Sim. muito gordo. Então vamos lá. Você com 55 anos, você tem um filho de quanto? 17 e uma de 23. 17 e 23. 23 não é sua. Não é sua. Foi outro cara que me... Mas tudo Ó, bom. os caras não deixam. Não passa nada aqui, velho. Não, mas tudo bem. Eu dá. O seu dossiê tá Dá a completo. volta no bagulho. O seu E os dossiê tá caras completo. lembram. Daqui a pouco eu tô Não, é dizendo. pra fazer Quem a manda? coisa certa. Pergunta pra mim, quem manda na sua casa? Eles vão responder. Fala, pergunta. Quem manda na sua casa? A Rosana. Aí, ó. Nada mais justo. Não é? Nada mais Eu acho justo. também. Mas assim, o que acontece? Na maioria dos casos, a conversa é essa. Qual que é a associação que você quer ter da sua imagem na terceira idade? E aí você começa a entender que na terceira idade, 60 anos, você começa a ter um decréscimo muito grande de massa muscular, massa óssea, e aí começa a interferir diretamente na sua locomoção, você começa a ter quedas, você começa a quebrar ossos com facilidade. São todos problemas da terceira idade, que são sanados 100% com uma musculação 3 vezes por semana. Olha que Então isso te interessante. traz uma qualidade de vida ao ponto de fazer você, com 55 anos, criar uma expectativa para chegar até 80, 90 anos. Entendeu? Agora, sem a musculação, quanto tempo mais que você dura? Ainda mais Não, levando... não A pergunta gente não que acha eles vão 6 falar. horas. Eles vão falar, não há necessidade A disso aí. gente acha mais Vamos 6 combinar. horas. Onde é a academia? Eu vou lá, velho. Você Você já me precisa. deu 18 gatilhos, não foi um não. Você precisa disso. Tem gatilho é você. Porque qual que é a tendência da diabetes? Cálculo renal, É. uma falência renal, né, Isso, é também. isso mesmo. Perdeu outra perna.
Exatamente. Não há necessidade de falar isso aí pra ele. Não, Ele tá- mas, não, por, deixa por- eu por continuar. problema de cicatrização. Então você é um cara que não pode se machucar, porque se você se machuca, você tem problema pra Nossa, cicatrização. o programa hoje é o diagnóstico meu, é isso? Sim, amor. exatamente. Vocês Então, não gente, foram me acabou, ligar. eu vou morrer nessa porra. Vocês não Amanhã, foram me ligar. Entendeu? Pá, onde que partiu? O Júlio veio aqui só pra me detonar nesse inferno. Acabou. Eu vim pra te arrastar pra academia. Eu vou. Convenceu. É isso que você precisa. Isso vai te Venceu trazer 2. uma certa segurança pra você Tá bom, viver Júlio, eu mais tô lá tempo semana que vem, esse inferno. e poder curtir seus netinhos. Não chega lá isso aí também. também não. Aí você acha que milagre não? também. Aí já é torcida, Não aí eu não traz- posso fazer nada, cara. Não vem ser a Disney A gente vai também. tocar uma música aqui na Metropolitana. Continuamos com o Julião aqui no canal Chupim do YouTube. Daqui a pouco a gente volta na rádio também. Muito bem. Vamos lá. Não, eu posso falar? Pra que trazer pessoas fortes, saudáveis no programa? Não dá pra trazer gente que não tem essa estrutura toda? Vai que você Aí você quer precisa entrevistar ouvir o meu algumas irmão. coisas, você precisa ouvir algumas coisas, entendeu? Aí você... Mas para de falar do seu irmão. O seu irmão não tá no Coitado. programa. Então, daí ele quer Que entrevistar. coisa! Sempre alguém da família. Oh, meu Deus do céu. Gente, Sei. pergunta pro Júlio. Então, meu irmão... Seu Não, irmão. sacanagem. Fala. Sabe o que eu queria te perguntar? Às vezes essa moda de alguém achar que musculação é uma moda, né? Não é Sim. uma qualidade de vida. Talvez traga muita alienação, como tudo na vida. Exagero e tudo mais. Aquele Cedric, Isso. ele veio a falecer Anteontem. exatamente Caramba. andando na esteira. Isso, com 44 anos. E o cara ganhou Arnold, com o Arnold Schwarzenegger lá, e não sei o que Ganhou lá. vários concursos importantes. Era um dos principais culturistas, né, no cenário mundial. Era patrocinado por uma empresa brasileira, então ele tinha uma convivência maior aqui no Brasil. A minha pergunta é essa: uma pessoa que olha pro Cedric, né, que acompanha, Sim. depois vê o cara Aí empacotando. Então. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? você tem algumas coisas ali. O Cedric, qualquer coisa que eu fale aqui passa a ser um pouco de especulação, porque a gente não tem o resultado do laudo da morte dele, né? Então, assim, vamos lá. Algumas características. Negros têm tendência a ter pressão alta. Sim, Negros têm tendência a ter infarto. sim. E aí você tem essa característica que é da raça. E além, associado a essa característica, você também tem o uso dos esteroides. Então você tem uma herança genética e você potencializa os colaterais com substâncias que são ilícitas quando você fala de esporte, mas dentro do fisiculturismo e dentro de qualquer outro esporte o doping existe. Ele existe, ele tá ali a todo ano e todos os atletas estão numa tentativa iminente de buscar uma droga que seja indetectável para ajudá-los na melhoria da performance. Sim, Isso é base de qualquer esporte, não só do fisiculturismo. sim. Cedric pagou um preço muito alto, mas não é só o Cedric. Vem uma levada nesses 2 últimos anos de atletas que acaba deixando a gente assim, sem saber o que vai acontecer no futuro, porque, na verdade, como o esporte não é um esporte tão antigo, você tem hoje os homens da década de 70 que estão a falecer agora, mas porque já chegou na certa idade, que é a idade de morrer mesmo. Essas pessoas que são, a partir dessa data, já são pessoas que vêm de uma escola mais jovem, onde aconteceu com mais força o uso dessas substâncias. Sim. Então, a propagação dessas substâncias ilícitas dentro do nosso esporte fez com que as pessoas acreditassem piamente que há substâncias que são responsáveis pelos resultados. E não é só a substância, você precisa de uma situação como num todo para proporcionar esse resultado. Porque o que acontece? Hoje nós temos muitas, mas muitas pessoas, para você ter uma ideia, 95% das pessoas que frequentam a academia após os 5 anos frequentando a academia utilizaram uma substância proibida.
todos vocês aqui, Contando com SARMs, com tudo. com qualquer tudo, coisa. com tudo. Se você for mesmo na lista do doping, quem tomou aqui Cataflã já? Ih, Eu já. nossa. Cataflã é? cai na lista do doping. Caramba, cara. Você tá me entendendo? Caraca. Então, assim, Caraca. você tem uma lista de substâncias que são dopantes, que ajudam na melhoria da performance. Cataflã é uma delas, é uma ação anti-inflamatória. Você se recupera mais rápido para aguentar mais treino. Você potencializa a regeneração do problema. Aqui, Você potencializa a desinflamação do tecido que está inflamado. Sim. Né? E aí você consegue treinar mais vezes, principalmente as pessoas que têm lesão. Os atletas que são lesionados têm costume de utilizar muito anti-inflamatório para se manter treinando. E qualquer quantidade, Júlio, por exemplo, o cara toma Você tem um limite de aceitação, mas se você tomar um comprimido, um deles detecta. dependendo do tempo que você tem de janela, sim. Caramba, Não mano. sabia, cara, olha. Que loucura, né? Não é? A maioria dos esteroides orais com 45 a 60 dias se tornam indetectáveis. Ai, 45 dias você tem que Caramba, esperar pra cara. a Exato. garganta desinflamar. Eu, hein? Então, assim, eu não sei te dizer, afirmar com certeza qual que é o tempo de janela para que essa substância saia do seu organismo. Mas se você quisesse fazer realmente um controle de todos os atletas, você ia fazer um exame antidoping por via capilar. Aí você tem a detecção de 15 anos de tudo que essa pessoa utilizou na vida. Cala a boca! Quando você vai tirar, dependendo da habilitação que você vai tirar, raspa os pelos, né? Mentira! Da perna. E sai todo o histórico do irmão? Então, na verdade, esses testes que você faz já são com um outro significado. Eles não estão atrás da substância dopante em si. Ali é Né? Não é do esteroide que eles estão atrás. Eles estão atrás de outras substâncias, Sim. que são as drogas recreativas. Ah, Entendeu? aquelas muito loucas, Exato, as da Falou. rave. As da rave. As da rave. As da rave. Ele fala manso, Drogas né? Quando- recreativas. Ele é chique, né, Júlio? Vamos Imagina, voltar, vamos. vamos voltar só. Pera aqui, a é gente chique. tá no Chupim aqui na Metropolitana. Voltamos aqui também na Metropolitana 98.5, além do canal Chupim no YouTube. Daqui a pouquinho, hoje, gente, a gente tá com o Júlio Maravilhoso. Balestrini. Julião. Daqui a pouquinho ele vai cantar Baby Shark aqui no... Ao vivo pra vocês. Ao Vai fazer vivo. desenrola, bate, joga de lado. É Baby Shark. Baby Shark é Baby pior ainda. Shark Você não foi lembra? pior. É verdade. Ai, ele Tá vendo? Você tá ficando velho, né, cara? É verdade. Você tá ficando A velho. memória é ruim, tô falando. Ou você tá fumando demais. Não, eu... Um dos dois. Eu tô falando, isso aqui não tem jeito, bicho. Não, é... É o negócio dele. Galera, mais uma informação importante agora, né, Bartô? Boa, Bebe, é isso mesmo. A gente gosta muito, manda muito. A gente mandou muito bem na vacinação e agora é a hora da campanha contra a gripe influenza, Bartô. Meu Deus. E é o seguinte, gente, olha, não para por aí. Começou também a campanha de imunização contra o sarampo e a poliomielite. Devem tomar a dose contra o sarampo as crianças com idades entre 6 meses e 5 anos e profissionais da saúde nascidos a partir de 60, tá? Já a dose contra a polio é para crianças menores de 5 anos, além de viajantes, imigrantes e refugiados de países que enfrentam surto da doença. Olha, a vacina contra a gripe influenza também está disponível nas 470 UBSs da cidade para quem tem mais de 60 anos de idade. Exatamente, no site prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa você encontra todas as informações, né, Bartô? Verdade, é bom dar uma olhada no site porque tem outros grupos prioritários para tomar a vacina contra a gripe influenza. Boa. Além do intervalo entre as vacinas, meu Deus, bora vacinar. Tem que vacinar. Lógico. Prefeitura Bora. de São Paulo. Boa. Bora. Boa. Tá, engasgou aí, feio, hein? Avisa, miserável, que isso é novo. Fitiquenga. Gente, você já conhece a Sol Jeans? É maravilhoso. É a marca atacadista de jeanswear que te deixa estilosa, confortável e sem falar na modelagem, né, Isso é Vicky? verdade, gente. Qualquer mulher e qualquer homem vai se sentir um gatão. Olha, tem jeans para as mulheres,
mulheres, homens, moda plus size e você encontra Sol Jeans nas melhores lojas de sua região. Então, já sabe. Olha. Peça Sol Jeans na sua loja preferida e manda eles se virarem lá. Ah, eu quero só Cara, jeans. pede e exige. Sol jeans. Quero Pronto. Jeans Sol Jeans. É. Quer ficar antenado nas últimas tendências? Entre agora no Insta Sol Jeans Underline, tá? Sol Jeans Underline e confira a nova coleção de inverno Sol Jeans. Era sol que me faltava. Maravilhoso! Isso aí. Só Muito jeans. bom. Olha, gente, Júlio Balestrini aqui no Chupim da Metropolitana. A gente vai. Estamos aqui fazendo um monte de pergunta. Dá tempo aqui, produção, tem que ir pra música, hein? Ou pro break? Tem que ir pro break, né? Vamos pro break, a gente continua no canal Chupim do YouTube. Muito bem. Você Posso quer fazer? perguntar? Quer? Aproveitar esse gancho de Bora lá. vacina. Você tomou as vacinas de Covid? Sim, 2 doses. Tá, mas na época que você foi operar o cotovelo, Eu tomei as 2 doses, mas mesmo assim fui contaminado. conta pra gente esse episódio, porque esse episódio foi bem Foi. complicado pra você, né? Foi bem complicado. Na verdade, eu precisava fazer essa intervenção já há um bom tempo e vinha prolongando para não fazer, porque eu não queria parar de competir nem de treinar. Então foi postergando até o momento que eu fui competir. E na competição eu percebi que realmente a minha falta de flexibilidade nesse cotovelo, que não tinha mais uma flexão total e sim parcial, passou a me incomodar muito, além de me atrapalhar na competição. Então eu acabei ficando em terceiro lugar por não conseguir encaixar direito as poses. Gente. E ali eu falei, saí de lá determinado a fazer a cirurgia porque eu quero continuar competindo. E eu sabia que com a limitação não teria mais chances de competir em alto nível. Então eu resolvi fazer uma artroscopia no início, né, para retirada de osteófitos. E durante esse processo, a primeira vez foi através de uma artroscopia, foi retirado apenas 50% da massa óssea. Era uma formação muito grande, o médico nunca tinha visto nada parecido. Nossa. Desculpa. Posso continuar? Pode continuar. É o Monange. É o Monange? Só queria ver a pergunta. Eu vou levar esse creme pro Renato. Que usa creme no corpo todo. Sério, cara, ele gosta. Essa Foi a voz mulher aqui- dele que disse. Essa voz aqui foi você mesmo falando. sabe? Foi eu. Era eu falando dá um com você, negócio, cara. Ouvir aqui dá um negócio. Dá um negócio gostoso. sabe? né? Fone, Eu então. escutei a voz, falei, gente, deu aquela travada. Ô, papai, para. É, né, cara? Quem precisar dormir é só colocar a minha voz. Dormir Ela é boa. não, acordar, né, querido? Também. Na hora que fala boa noite, fala, opa, boa noite. Opa. Ele é hétero, ele é casado. Tem... Mas aqui todo mundo é hétero. Mas o que você tá assim? Se Não. jogando. Posso perguntar um negócio? Pode. Nunca entrou num restaurante diferente e olhou o cardápio? Tá contando um negócio sério, Pô, eu tava tentando levar a conversa pra um lado mais. Não, mas aqui é tudo sério, velho. É Manda todo bala. mundo sério. É. Tudo bem, tudo bem. Foi o Monange. Depois eu fui obrigado a fazer uma segunda intervenção. E nessa segunda intervenção, já uma cirurgia aberta. Foi onde eu consegui tirar todos os osteófitos, né? Mas, infelizmente, eu fui contaminado com uma infecção hospitalar. Puta vida, cara. Então eu voltei para casa, fiquei alguns dias fazendo meu tratamento com antibióticos normal e depois eu comecei a sentir dores fortes no braço e tive que retornar ao hospital para fazer uma lavagem do cotovelo. E durante esse processo eu contraí Covid. Puta, que bom, Porque velho. não tava faltando mais nada, né? Caramba. Entendeu? Então eu peguei a Covid devido à imunidade baixa por causa da infecção. Você ficou mal da Covid? Exatamente. Então a Covid, quando chegou, por mais que fosse a fase do Omicron, eu sofri bastante, porque se eu tivesse esperado os 3 dias, que na época estava todo mundo falando que você só deve fazer o exame depois de 3 dias, o PCR, depois de 3 dias de sintoma.
No primeiro dia de sintoma, eu já fiquei muito ruim. Se eu esperasse mais 2 dias, provavelmente eu teria morrido. Que isso, cara? Eu fiquei zoado também. Covid, viu? quando ela vem, é uma queda de um penhasco. É muito rápido. É. Que os sintomas vão evoluindo absurdamente É rápido. muito rápido, cara. Mas é muito. De meu um dia pegou pro outro você morre. 50% do pulmão eu não conseguia respirar, Deus me livre. Aí a Sim. Ômicron depois foi fichinha, não aconteceu nada. Mas a primeira que eu peguei... Você pegou 2 vezes. 2 vezes. Eu nessa da Omicron mesmo já me pegou 40% do pulmão. Caraca. E com toda essa massa muscular. Com toda tudo essa isso. massa. E aí, Todo histórico, e aí eu fiquei né? internado mais 10 dias. Então, da primeira internação, por causa do processo infeccioso, e eu fiz a primeira lavagem, eu fiquei 9 dias. Na segunda vez, já por causa do Covid, que eu já tive que lavar o braço novamente, mais 10 Resistência do dias. corpo Então foi caiu. 19 dias no total de UTI. Dentro do, UTI, de UTI, dentro do mês de janeiro. Caramba, mano. Deus E aí é pai. isso me levou 25 quilos de massa muscular embora. Nossa, como você perde rápido. Sim. Todo mundo perde Todo rápido. mundo perde rápido. Ainda mais quando você tem uma enfermidade, né? Caramba. Isso é uma Caraca. coisa que 25 acontece com quilos de qualquer um. massa muscular. Tchau. Mas, ô Júlio, me explica uma coisa. Por que se perde com tanta facilidade essa massa muscular? O que o que corpo. resulta? É, mas... Absorve. O corpo Por não quer exemplo, você ó, forte, ele quer olha, você o com cara desse reserva. tamanho, você imagina que em 10, 19 dias ele murchou 25 quilos. Mas ele tava olha, doente. Olha que louco isso. O que acontece? O corpo ele tem uma incrível capacidade de adaptação. Então o meu corpo é assim porque ele é adaptado a um tipo de esforço que eu pratico com frequência, que é a musculação. Ele só é desse jeito por causa dessa prática. Vamos pegar um corpo de uma pessoa que corre corridas de longa distância, um fundista. Qual que é a principal característica dessa pessoa? Essa pessoa ela é magra. Sim, bem magra. Por que ela é magra? Porque o corpo se adaptou para levar aquela quantidade de massa por longas distâncias. Então, quanto menos massa ele tiver, até certo ponto, quanto o peso corporal menor for, mais fácil para ele locomover essa massa durante esse período e com maior velocidade também. Então, a característica das pessoas que levantam pesos são construção de massa muscular. Para quê? Para aumentar o seu torque, a sua potência e capacidade de levantar maiores cargas. Meu corpo é adaptado para isso. Quando você entra numa situação de enfermidade, automaticamente você para de fazer qualquer que seja a atividade e o seu corpo só pensa em o quê? Em lutar bravamente contra a bactéria para poder, ou vírus no caso, vírus, bactéria, para poder conseguir se regenerar. No caso, você tá com os dois, né? E aí o que acontece? Ele aciona um dos hormônios, que é a cortisona. E a cortisona, ela leva a massa muscular Embora. Embora. O ralo. pro ralo totalmente. É um hormônio catabólico, ele faz você perder massa muscular. Então é muito comum as pessoas entrarem enfermas no hospital e saírem mais magras. Por quê? Porque o corpo é obrigado a usar energia que está armazenada ou nos seus músculos, através do glicogênio, ou na gordura, através do adipócito. Então, como eu tenho uma grande quantidade de massa muscular e pouca gordura, automaticamente meu corpo entende que ele pode pegar a massa muscular primeiro, porque é um substrato que eu tenho em maior abundância. Quem tiver mais gordura, automaticamente Vai pegar a gordura. vai ser obrigado a recrutar da gordura. Ele tem essa capacidade, ele é muito inteligente. Então, durante esse processo, eu utilizei a minha massa muscular como substrato energético para me manter vivo. Graças a Deus, hein? Você Cara, tá entendendo? que louco, Então, se cara. não fosse o treino, eu acredito também que eu não teria saído. Resistido. Meu Deus. Com a facilidade que eu saí do hospital, porque eu não saí com facilidade, mas a recuperação foi com muita facilidade. Exatamente por quê? Porque o corpo também tem uma memória muscular. Então, por ele ser uma pessoa já que pratica musculação há muitos anos, que já tem um volume muscular maior do que o da maioria das pessoas, isso vem com uma facilidade muito maior do que um corpo que não fosse treinado. E a recuperação também é rápida. Muito, muito. Até agora eu já recuperei 17 quilos. Caramba, Dos isso de 25. janeiro do ano passado.
Esse último janeiro Esse agora. último janeiro Agora. agora. Isso. Caramba, cara, que rápido. 2 meses. Né? 2 meses e meio. Memória muscular, bicho. Caraca. O corpo é uma máquina inteligente. Sabe que eu acho que um dia ainda, vou falar uma besteira aqui, eu acho que um dia a ciência vai evoluir tanto que eles vão descobrir onde mudar esse negócio do corpo não querer ficar armazenando Gene. só gordura. É verdade. Eles vão mudar isso e você vai conservar. mas até com a- isso. Ficar Mas- zerado. Mas aí, essa Peraí. situação de você. Um segundo que a gente tá voltando, peraí. Tamo de volta aqui na Rádio Metropolitana 98.5, além do canal Chupim no YouTube. Hoje, Júlio Balestrinha aqui com a gente. Maravilha. Dando uma aula aqui de fisiculturismo, de ciência do corpo. Sabe, nosso corpo é muito inteligente. É verdade. Muito. É muito inteligente. Menos o corpo do Bartô. Não, eles falaram de todos os corpos normais. Eles tinham que usar o meu, que está deteriorado, O seu. ligeiramente Escuta. furado. Escuta, o seu do nada assim falou assim: ó, deixa eu eliminar uma perna. Não é um corpo tão inteligente. Né? Foi meu burro Não, aí. mas peraí. Tava estragada. Tava ruim. Aí o corpo falou, ó, ou elimina isso, ou eu Não, estrago o resto. Agora, Júlio, eu te contar rapidamente, a gente brinca e tal. Ele começou com uma feridinha no pé. Sim. Eu virei pro Bartô e falei assim: ó, vai ver isso aí. Diabético já. Vai ver isso aí. Tal. Aí, não, eu mesmo. Falei, vai ver isso aí. Mas quantas vezes que eu falei pra você ir ver essa ferida, mano? Acho que umas 70 vezes. Falei, mano, Muitas vezes. vai dar merda isso aí, bicho. Bartô, É recente? 2 anos e meio, 2 anos e meio. 2 anos e meio. mais ou menos. E aí, meu, Aí deu. a bactéria uma hora pegou no osso. Você entrou no osso Sim. e aí e entrou não no tem osso e não tem como recuperação. Esse era o meu medo na infecção. Exato. É. A infecção A hospitalar. infecção, em qualquer parte. Isso eu aprendi, evidentemente, que quando você passa por um processo Isso. desse, você aprende uma série de coisas, né? Sim. E o grande medo que as pessoas têm que ter, qualquer diabético tem que ter este medo. É a sepse. Exatamente. É a bendita da bactéria, traduzindo isso pro didático, é ela entrar no osso. Aí o cara fala, por que entrar no osso? Porque o osso é poroso. E quando a bactéria entra, ela se aloja de tal forma que nenhum medicamento consegue penetrar. Então, até consegue a muito longo prazo, mas seu rim não aguenta. Aí não aguenta, exatamente. É, É, o exatamente. médico me explicou. Então você não tem saúde pra Aguentar o tratamento. Exatamente. Futuramente vai ter com certeza classes Sim. de Antibióticos. antibióticos É. que vão resolver, mas hoje a gente Hoje- não tem ainda. E aí, então, eu estava, nesse período, antes da amputação, 55 dias internado. Tomando 4 bolsas de antibiótico por noite. Nossa. Nossa. Chegou o momento que o médico falou exatamente o que ele disse. Olha, nós podemos continuar teu tratamento. Por mim, tá ótimo. Vamos embora. Só que é o seguinte, você vai perder teu baço, rim, fígado, zóio, Tudo que tiver aí tudo vai que tiver em pé, vão vai. levar. O que você prefere? Eu falei, faca, bora. Tem coragem? acordou no meio do negócio. Acordei no meu olho. O cara cortando. Eu falei, Deus me Dá mais uma dose aí. Aí eu falei, o cara, o anestesista era um cubano. Eu falei, por favor, andiamo a dormir novamente. Um pouquinho mais de Um pouquinho. antibiótico, seu filho de... Um pouquinho. Shot. Fim de Antibiótico não, égua, é. Anestesia. Fim de Maria Não era, Marzeu. não era geral? Júlio Balestrinho hoje aqui no Chupim, cara, a gente tá, um papo descontraído aqui, mas ao mesmo tempo um papo muito construtivo aí em relação a você que tem uma vida sedentária, tem que fazer exercício, que senão... certeza. você E eu vai vou ter lá, hein, problema. Julião? Vamos. Vamos. Eu quero fazer Você já um, me despertou um projeto 19.400 com você, cara. Não, vambora. Bora fazer esse E eu projeto. quero fazer nessa, entendeu? Tô nessa aqui, ó. Tem grandes atletas que tem. Eu vi um corredor que eu Tem fiquei amputação, eu fiquei- tem atleta corredor. O cara não tem as duas pernas, o arranque do cara Ele tá na mesma casa do recordista mundial. é Cala a boca. impressionante. Tá na mesma casa. É impressionante. Sem O as cara quando pernas. dá o tiro, o cara quando ele sai até poeira pra trás. É muito, muito interessante. Muito interessante. Nossa, como é que pode, né, gente? interessante. A E o gente acha equilíbrio. que. Não, a gente acha que acabou Acho ali. que é um treino excessivo também no cotoco aqui, né? Ou não? Sim, com certeza. E no Na quadril cintura, também, no né? quadril, Tudo. no quadril. Tudo tem que ser E trabalhado. esse cara, eu não lembro o nome desse cara, ele faz o levantamento de peso com as próteses. Com as Pra próteses, sim. reforçar O essa quadril. região do quadril. Tem que fazer tudo igual às pessoas normais. Exatamente, é inacreditável, cara. Julião, agora falando um pouco de você. Você hoje além de atleta, cara, de fisiculturista, você desenvolveu, você popularizou
os ensinamentos aí em relação a Fisiculturismo. Cultura física. a cultura física, você conseguiu popularizar isso, porque as pessoas, até então era só os gringos, né? Só os Sim. americanão que né, isso é coisa nossa, tanto é que do Schwarzenegger, toda Por a turminha lá. favor, não entre na nossa seara. Você popularizou isso, cara. A cada dia a gente vê até um apresentador, meu amigo também, o Marcos Mion. A cada dia você vê que está crescendo esse interesse pelo Muito. fisiculturismo, né? Porque a gente vê que o homem, antigamente, o homem não podia ser vaidoso. Hoje em dia faz parte também do homem se olhar, né? Sim. Tá crescendo? Tá crescendo. Tá crescendo muito. Na verdade, é um crescimento que, quando eu volto para a fase inicial, quando eu comecei a competir, existia um preconceito muito grande dentro da modalidade. Então, a gente se raspava e os amigos zoavam. Sim. Então, tem tanquinho, mas a torneirinha não sobe. Isso era Mas não comum, né, subia Júlio? mesmo? Mas aí é um problema particular de cada um. Isso Não pode é. acontecer com um homem normal ou com um homem musculoso. Sim. Entendeu? Justo. Então, assim, mas o jeito deles zoarem conosco era esse. Por quê? Porque eles faziam associação com o uso dos esteroides e que o uso dos esteroides ficava-se broxa. Por quê? Sim. Porque não se tinha o conhecimento técnico de como usar o medicamento ao seu favor. Sim. E aí as pessoas acabavam errando a dose e pagando o preço lá na frente. Então, na minha época, você tinha o costume de ver os principais desenhos com os personagens extremamente musculosos. Então, o Rambo, G.I. Joe, os Sim. Comandos em Ação, He-Man, Thundercats, Caverna do Dragão, eram Mas todos... o He-Man era diferente, né? Cabelo, ele era metrosexual. O He-Man era O metrosexual. He-Man era totalmente Era sexual. He-Man- O He-Man era a base do Monange, o Aquela He-Man. Na verdade, o Principiada entregava, né? Pegava. O Principiada Amor, entregava. Não, Ele o príncipe não Ada dava na prometeu? ponta do pé. O dia que eu vi andando na ponta, eu falei, papai! E o nome? Gato Guerreiro. Tudo bom. Pacato e Gato Guerreiro. Olha, quando ele levantava aquele... A minha mãe não deixava assim nem a pau. Porque Ele quando odiava a irmã Xirra. É a Ele Xirra. queria ser a Xirra. Ele queria Exatamente. ser. Ele levantava aquela espada e dizia... Ai, pai, para. Eu sou Xirra. Eu sou a Xirra própria. Como uma Então, deusa. exato. Todos esses desenhos, eles tinham essa característica de extremamente musculosos. Sim. Isso veio dentro do nosso psicológico, fato. Então, com aquilo e um movimento que você tinha do cinema, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Van Damme, entre outros, você via que a tendência das pessoas aceitarem aquilo como moda era fatal. Sim. E foi o que aconteceu. Então demorou alguns anos para acontecer, mas hoje a gente colhe os frutos dessa época. Boa. Então eu, que participei dessa primeira fase, sofria muito preconceito. Ver o que está acontecendo hoje com o nosso esporte, a aceitação, o entendimento. Hoje as pessoas podem entrar com um pote de whey dentro de casa e a mãe não vai mais questionar achando que aquilo era bomba. Sim. Minha mãe é ainda verdade. acha. Minha mãe Bem ainda... que as lojas hoje são de vidro, né? Ninguém Exato, esconde mais. exato. Então, assim, o que na nossa época era uma coisa... eu jogava-se fora, né? A mãe pegava o pote de proteína do filho e jogava no lixo, afirmando que aquilo ali o médico falou que ia matar o filho dele e que ela não podia deixar ele em hipótese alguma tomar. Hoje em dia já tem um profundo entendimento que aquilo ali é uma quantidade de proteína, uma fonte muito melhor do que qualquer outra que você encontra como alimento. Então faz com que as pessoas abram a mente e comecem a querer entender e praticar mais o esporte. Foi o que aconteceu hoje. E além disso, você teve, primeiramente aqui no Brasil, a introdução do evento Arnold Classic, Sim. que é o segundo maior evento multiesportivo do mundo. Do mundo. Só perde para a Olimpíada. Caraca. É. Só perde para a Olimpíada. E quem fez isso foi o Arnold Schwarzenegger. É. Entendeu? Então, assim, ele tem um papel dentro do nosso esporte que é como o Pelé dentro do futebol, Sim. ou como o Michael Jordan dentro do basquete. Isso. Ele é o ser maioral, ele é o maior divulgador e é a pessoa mais respeitada no nosso meio. E esse dia foi o dia que eu conheci ele.
Ai, você... Ai, que Caramba. maravilha. Caraca. Foi 2013, o primeiro Mas O ano. que essa aquilo é tanga- manga? Chupa, Não, Arnold. não, vamos. Ó, o Arnold magrinho, ó. Tanga aí, Deixa eu tocar uma música aqui na Metropolitana. Vai essa tanga. Fala aí uma música. Agora, É manga aquilo ali? Que é de manga? É manga ou é carambola? Meu Deus! Puta Era a época que eu tinha cabelo, cara. Mas foi viajar pra Mano. onde, gente? Era- Que foi com essa mala toda? Isso daí era Rio de Janeiro. Foi no Rio? Foi no Rio, a primeira Primeira edição. fila, hein? Ô, primeira fila foi um gargarejo, né? Vocês são uns merda. Olha, ao O invés de quê? você olhar o físico, Não. admirar o Mas eu esporte, fiz- vocês olham o pinto É do que eu fui cara. criado isso, no meio da cara? disputa. Vocês Você são... tá chamando a gente de manja-rola? Eu tô. Não é isso. Não tá Vai viajar a mala, o quê? Que mala? Você Gente, percebeu? aqui, ó, Ô, Bebe. aqui, ó, a caixa Ô, torácica. volta a foto anterior Ó lá, aí. Eu aí, acho ó. que o 8 escreveram errado. Não liga, Julião. Não liga. Gente, vamos ver um vídeo. Vamos ver um vídeo de você treinando com o seu pai. Ô, que legal. 60 sim. anos o Vamos pai ver. dele, hein? Mais. Mais? Aí, ó. Esse vídeo aí, ele tá com 67 anos. 67? Cara, o cara 67 anos. todo definido, Olha, Júlio. bicho. Maluco. E ó as Esse veias, foi, ó as veias. esse foi o primeiro ano que ele se tornou campeão brasileiro e sul-americano. É nada. Que bonitinho! Bonitinho, aguenta o murro dele. Deus o E aí livre. ele tava fazendo tipo um cosplay do Wolverine ali, É, cara. aqui, né? Ele deixava Olha as as veias do costeletas seu porque pai, ele gostava mano. do Wolverine. Que idade aí? 67. Olha, mano, olha as veias do cara, bicho. Caraca, velho. Tá bombando de sangue ou Deus. não? Quase nada. Um outro. 67. Olha lá, Olha, ó, mano. meteu o Olha, Wolverine mesmo. e ele é marrento, hein, velho? Ele é. Ele é marrento. Pensa num bicho marrento. Nordestino, rapaz. É, ele é marrento. Nordestino brabo. Pernambuco, Tabira. Malvadão. Ele era. Caraca, Aí Academia mano. Gaviões. Lá no centro Ai, de tem São uma do lado Paulo. de casa. Isso. Olha. E esse era uma gravação que a gente estava fazendo, algumas fotos para uma revista, que na época era a revista impressa ainda, né? 2008 esse vídeo. Porra, que Ele legal, tá mais cara. forte do que Ele isso, malha então, ainda? agora. Não, meu pai é falecido. Ele faleceu em 2014. Você tá brincando. Inclusive, ele faleceu de infarto. Mentira! O meu De também. infarto. O meu foi em 2013 também, de infarto. Final de com 2013. 70 anos de idade. Ai, que, Que novo! pena. Mas tava bonitão. Tava, ele tinha competido há 5 dias antes de morrer. Como assim? E foi um pai. Morreu dormindo. Meu Nós nem vimos. Deus. Então, cara, Como pode é devido a isso, muito né? esforço. Então, aí é hereditariedade. A minha avó com 53 morreu. Não é por ser muito esforço. Tem Não, muita substância. Pode ser, eu não sei, não dá pra você saber. ainda não dá. Não né? tem como, até porque ele já tinha uma idade avançada. Só que ele tinha um histórico de atleta muito longo. Meu pai treina desde os 22 anos de idade até os Caraca. 70. Então foi 52 anos de treino, Entendi. ininterruptos. Não, e morrer Não dá pra dormindo entender, tá né, excelente, né, gente? Morrer Entendeu? dormindo. Exato. Nossa. Exato. Então, assim, Não, isso é um presente. Nossa, isso aí é um isso é ser carinho. agraciado. Pra quem fica, É. É triste, é óbvio. triste, mas pra quem vai, ele não deu trabalho nenhum. Cara, que Eu não louco. tenho nenhuma cena do meu pai doente em estágio terminal na minha vida. Eu nunca vou ter E essa é triste, lembrança. viu? Essa cena. Exato. Essa cena Eu é também. horrível. Meu pai também não, cara. Esse lado de você Essa perder cena. a pessoa assim do infarto, com certeza pode escrever o que eu tô falando. É a morte mais nobre que uma pessoa pode ter. É verdade. também acho. É. Entendeu? A minha avó também morreu dessa Assusta, maneira. né? Porque é do nada. Isso. Você toma Assusta. um baque, você vai, caralho, o que O aconteceu? seu também né? foi dormindo? Não, o meu não. Foi ligando pra brigar comigo. É. Não é brigar comigo. Foi o seguinte: chegou o material de construção lá, lá em Biúna, e ele não tava. Não queria que colocasse lá, ele ia me ligar pra eu ligar pra não sei quem. Pra poder colocar em outro Mas lugar. ia te dar um coiozinho, né? Aí foi ligar e caiu. Aí o cara do caminhão falou: não, vai ligar, não. É. Mas ele já tinha tido um princípio que você desenrolou. Isso. Já tinha tido. Caraca. Ele sempre dá um aviso, né? O meu Dá pai, um 2 aviso. anos antes, tinha ocorrido uma arritmia com ele. Olha aí. O meu também. Entendeu? Então, assim, Quanto tempo atrás da morte? 2 anos antes da morte O dele. meu foi 6 meses antes. Você presta atenção, No meu pai, hein? 6 Não, eu não meses vou, antes não, seu Cê. coração. aconteceu isso. eu Em não vou. junho, em novembro ele E faleceu. aí, uma das coisas que acontecem também é geralmente uma dor de estômago e o formigamento do braço. Meu pai teve a dor de estômago. Ele ficou o dia inteiro sem apetite. É, bicho.
Então, para vocês que estão nos escutando ou assistindo, fiquem Escute o espertos. seu corpo, né? Escute o seu corpo. Teve uma dor de barriga, tá esquisito, tá sentindo um formigamento do braço, corre pro hospital que dá tempo. E lembre-se, gente, check-up. Check-up. Esteira, ergométrica, cada 6 meses, cada 6 todo mundo. meses. Isso. Cada 6 meses, Boa. cara. Vamos voltar? Chupim. Tamo de volta com o Chupim na Metropolitana 98.5. Até às 8 da noite tem Chupim. Gente, vem cá. Você já conhece Fricô? Eu conheço Ô, e é uma louco. maravilha. É, gente. Fricô é o primeiro odorizador sanitário do Brasil. Com ele, você faz o número 2 sem medo e sem cheiro. Em casa, no banheiro do trabalho ou em qualquer lugar. O Bartô, por exemplo, você faz aqui na rádio e usa. É né? uma Eu gente, coloco os né? meninos pra nadar aqui mesmo, que não tô nem aí. Ué, comigo não tem esse negócio não. Bateu, foi. Gente, é importante você ter o seu Fricô, vai usar o banheiro, vai lá na água, antes de usar, 5 borrifadinhas na água do vaso sanitário, depois você senta, faz o seu cocô, como se o mundo fosse acabar naquele Como momento. se não houvesse amanhã. Alivia a Se não pressão. houvesse amanhã. E aí, meu amigo, quando você puxar a descarga, ao invés de ficar o mau cheiro, parece que você fez uma limpeza no É uma banheiro. benção, gente. Impressionante. O Fricô você acha aí pelo site fricô.com.br ou em algum revendedor, né? Exatamente, A é gente- fácil. Exatamente. Fricô, freeco.com.br. A gente vai dar um fricô pro Júlio. Opa! Kit fricô. Ele precisa e eu vou contar o porquê. Meu amor, você não vai mais reclamar de mim É, agora. agora acabou. Agora Acabou as reclamações graças ao Ficou aqui. Aí, Hoje tem LG, produção? Então, eu vou presentear Ó, você também. mais que o Você- kit Muito bom. Morange. Mais que o kit Molange. Olha Tá aqui, ó. vendo, ó? Esse aqui, Ah, moleque! essa é uma caixinha LG X-Boom Go com qualidade Meridian da LG. Resistente à água. Não é a prova d'água, mas é resistente. Se estiver perto da piscina, cair água nele, não tem problema. Sensacional. Bateria dura até 24 horas. Você vai parear com o seu celular e vai ter um som maravilhoso. Meu Julião. Deus do céu. Cara, vou escutar Baby Shark aqui. 24 horas. 24 horas por dia pra eu decorar a letra e não perder mais o carro. Exatamente. O carro imaginário. Isso. Nenhuma promoção. Jamais foi visto esse carro em nenhuma rádio brasileira. Só na minha imaginação, mas tudo bem. Gente, a GetNet quer saber: diminuir os custos do seu negócio e acelerar as suas vendas te empolga? Muito, né? Então, gente, presta atenção nessa novidade. Vendeu a partir de R$ 499 reais no mês, você zerou o aluguel da sua Olha maquininha. aí. é muito pouquinho, não? Simples assim. Meu sonho. Deus do céu. Exatamente, eu tô falando de uma maquininha super completa, com alta duração da bateria, pagamento por aproximação, QR Code e Pix, além de ela ter um chip 3G grátis e funcionar no Wi-Fi para ficar muito bom para você. Ai, Bebe, pra mim, a GetNet é nota 1000. Até se você revende alguma coisa, tal, você tá com a GetNet. vai lá, Exatamente. Olha, as taxas no débito, gente, são as menores aí do mercado. Olha, gente, a GetNet ainda te dá gratuitamente o link de pagamento para você vender no WhatsApp ou nas suas redes sociais. Para garantir tudo isso e muito mais, acesse getnet.com.br ou ligue para 4020 4011 e acelere o seu negócio. Yes! GetNet. A gente tá hoje com o Júlio Balestrin aqui no Chupim. Cara, tá muito bom. Voltamos já já, mas continuamos no canal Chupim do YouTube conversando com ele. Bora Vai lá. lá. Muito bem. Perguntas? Eu quero fazer. Eu também quero, mas eu quero contar o caso do Quem que eu falou falei por do último? Fricô. Ah, Quem falou por último? O Bertão. ela. Então agora é seu. Fricô. Ela falou por último. É? Ela que perguntou pra ele por Não último. foi. Foi você. Não, ela Vai lá, perguntou. Vicky. Teve uma história com um amigo meu me contou sua, que ele é muito seu fã, Marcelo Sim. Araújo. Ele falou que você foi no shopping. Putz, eu dei um giratório, cara. Foi no shopping, É já verdade. chapiscando tudo as É paredes. verdade. Eu precisava de um fricô de Urgente. litro nesse dia. Na veia. Mas o que Na veia. aconteceu? Rapaz, foi o seguinte, nós usamos, às vezes, né, nós diminuímos a quantidade de água que nós ingerimos. Pra competir. Sim, Ah. para ficar com o aspecto do físico mais seco. E quando nós fazemos esse processo, automaticamente
você não tem água no corpo e ocorre um ressecamento. Então, você não consegue ir com facilidade no banheiro. Para acelerar esse processo e deixar os morenos lá na privada... Os meninos encostados na louça. Exato. Eu peguei e tomei um bom e velho chá de sene. Mulherada aí conhece Eu muito. nunca consegui Você nada nunca com chá conseguiu? de sene. Não te dá nada? Nada. Nada. Eu sou triste, amor. Eu sou Você pesada. é o que a gente chama de rua trancada. Eu sou rua... Amor, eu sou rua trancada daça. Trancadadaça. Dadadaça. Mas aí eu tomei uma dose bem forte de chá de sene e eu estava em Bahrein, Emirados Árabes. Nossa. Amor. Faz Oriente Médio muito quente. Mas tínhamos um mall, um shopping muito próximo do hotel que estávamos. Então, eu e os meus amigos de equipe resolvemos passar no shopping logo após eu ter tomado essa dose de uísque, que parecia um uísque de tão amarelo que tava o chá. Mas já tava fazendo efeito. Não, aí eu fui pro shopping. E aí eram uns Muito 10 doido. minutos andando. Aí eu fui andando e daqui a pouco veio, começou a borbulhar. E quando veio, meu Puta amigo... que E aí, parola. quando eu cheguei na porta do shopping, ele já estava ali. Sabe quando tá no Vikings lá, os caras tentando invadir o... Imagina o segurança. Brasileiro, Aí eu só fui vendo onde eram as plaquinhas e trançando as pernas E e rápido. segurando o Ele é o rápido. famoso segurando. cagando e andando. Ele é o Exato. famoso. E aí, quando eu cheguei no banheiro, já tava muito... Tava saindo, cara. Então eu já mano. entrei no banheiro abaixando as calças. E até eu entrar no reservado ali... Eu fui entrando, De virando lado de costas. e Quando eu fazendo virei de quadro. costas, exato. O jato já veio. Puta que deveria Parecia, ter feito parecia na tia. exorcista. Chapiscando tudo. Quando Aí eu assim vai na chapisquei. pia, Ele né? foi. Eu dei um giratório. Eu se eu fosse você colocar a bunda na pia, vamos que vamos. Não, mas não tinha como, cara. Foi Eu tava com medo pintando de um gente entrar. azulejo. Se eu colocasse a bunda na pia e alguém entrasse, eu ia ser falasse que era preso. moda no Brasil. Fala, no Brasil nós caga assim. Isso aqui na bidê? Até explicar pra eles, Isso aqui não é eu tava bidê, não. morto. Eu ia ser apedrejado em praça pública. Que parola. Jurava que era bidê, gente. E aí eu errei a privada, cara. Caguei tudo fora, velho. Muito Cagou bem. tudo Ô, Vicky, fora. você Oi. quer fazer uma Equilibra. pergunta aí do chat? Na é verdade, isso? a Só- Marilene Nascimento pergunta pro Júlio: tem como proporcionar uma trajetória e acompanhamento para fazer exercícios com a cardiopata? Claro, E tanto com o condicionamento físico como a satisfação de ter um corpo saudável? claro. Você precisa primeiro dessa liberação do seu médico para conseguir ter acesso a uma boa academia. Toda academia pede, né? Esse atestado médico. Uma academia boa, né? Academia, as academias com licença geralmente têm esse costume de pedir esse atestado. Então, se ela estiver apta a poder se submeter a esforço físico, ela está indicada a começar o trabalho dentro de qualquer academia, e se o médico tem alguma objeção com relação à frequência cardíaca dela, ele tem que deixar isso inserido no No laudo, atestado né? dela. Então, por exemplo, não exceder 160 batimentos. Então ele tem que deixar isso laudado, e ela teria que estar usando um frequencímetro para poder gerenciar a todo momento o que está acontecendo com relação à frequência cardíaca dela. Feito isso, Marilene, está totalmente apta sim a treinar. pode Uma treinar. pergunta. Quem faz o treino e não... Tem muita gente que eu conheço que vai treinar, né? Até tem um corpo legal, tudo, mas não faz o cardio. Putz. Qual é o problema disso? Na verdade, assim, você tem uma função que é anaeróbica, que é exatamente a musculação, que é a indicação para quem quer ganhar massa muscular, e você tem a aeróbica. A aeróbica faz o quê? Condiciona a sua musculatura a resistir em esforço por mais tempo. E aí você tem o coração, que também precisa ter um condicionamento para bombear sangue para todo esse corpo, que pode ser aumentado com o ganho de massa muscular. Então, um corpo que tem mais massa muscular geralmente precisa de um coração mais ativo para fazer o bombeamento adequado. Quando você tem um corpo grande e não tem uma função cardíaca adequada, você começa a pagar o preço, que é exatamente o que acontece com as pessoas que são obesas e que não se submetem a treino. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas ficam cansadas
muito mais rápido do que uma pessoa que não carrega tanta massa. Exatamente por ter que carregar aquela massa por mais tempo e por um período, por mais tempo e também por longos pedaços, né, por longos trechos. E isso faz com que todos sejam obrigados a fazer um cardiovascular para ajudar você a se manter com uma frequência cardíaca que não se altere rapidamente com qualquer tipo de esforço. Tá. Mas eu sou uma dessas pessoas, eu não gosto de fazer cardio. Então eu sou Muita 90%, gente não gosta. 90% gosto de fazer musculação, cardio. 10% do cardio. Mas eu sei qual que é a importância do cardio. Então, qual que é o preço que eu pago, por exemplo? Quando é um treino de tronco que não exige tanta frequência cardíaca, eu consigo levar numa boa. Agora, quando são quadríceps, pernas, geralmente, onde existe uma região que são as pernas, que precisam de uma irrigação sanguínea muito grande, geralmente eu já tenho dificuldade. Então, a minha frequência cardíaca fica muito aumentada e às vezes eu tenho ânsia de vômito que eu chego a vomitar. A minha também, minha pressão sobe. Exato. Eu paro, começo a ficar tonto, Isso. sento assim, parece até labirintite. Por isso que o pessoal Nossa. fala dia do leg day é o dia mais duro, porque realmente os batimentos sobem com mais facilidade, independente se você é condicionado ou não. O que acontece é que quem é condicionado, o batimento sobe e baixa com mais facilidade. Ah, uma pergunta em cima dessa. Os 15 minutos, os famosos 15 minutos de cardio já bastam? Antes do Antes, treino? né? Antes do treino, É. depende da sua condição física. Se você está me falando de uma pessoa com baixo percentual de gordura, que precisa ganhar massa, já é o suficiente. Agora, se você está falando de uma pessoa que precisa melhorar a sua condição de gordura corporal, essa pessoa precisa fazer mais tempo e com mais frequência cardiovascular. Boa, boa. Cara, A gente vai voltar e você faz sua pergunta, Boa. tá? Você vê, cara, que... Que aula, né, meu? Nossa, E que olha, aula, corpo que da aula. gente, e né? treinar a perna, bicho, é um saco. Eu que o diga. Não. A sua você pode jogar pra treinar, né? É, treina lá. Treina aí. Vou dar a minha pro Juva Júlio, se vira. Treina ela. Tem um rapaz bem famoso na internet que ele não tem nenhum membro e ele treina musculação. Cara. Não tem membro. Jesus. Vamos voltar aqui na Metropolitana, lembrando que estamos no canal Chupim também. Curta o nosso vídeo, dê like, é importante. É isso. Voltamos com o Chupim aqui na Metropolitana 98.5. Hoje, Júlio Balestrin aqui com a E aí, gente. galera? Isso mesmo. Você quer fazer uma perguntinha? Eu quero tirar uma curiosidade. Fala. Tem esse montão de homem de cueca aí fazendo o Sim. diabo. O que difere e o que leva a pessoa a ser o campeão? Qual é a diferença do primeiro pro segundo? Boa pergunta. O que assim, qual o mínimo? Quais são os critérios? Isso, porque, cara, a impressão que a gente tem é que são todos iguais, fortes, saudáveis, enfim. Quais as diferenças? Você tem, na verdade, 4 indicativos, né, ou critérios que você pode estar utilizando para você fazer o julgamento. O primeiro deles é o tamanho, a massa. Qual que é o tamanho desse atleta? O segundo é a definição. Qual que é o nível de definição que esse atleta conquistou? E aí você tem a proporção, se esse atleta tem uma proporção, o que seria isso? Se o peito dele é compatível com o ombro, se é compatível com o braço, se é compatível com as costas, se é compatível com as pernas. E simetria, se ele é simétrico. Se um lado é muito próximo ou igual ao outro. Esses são os critérios principais. E aí, você, dentro desses critérios, você vai ter poses que são poses compulsórias, poses obrigatórias, onde os atletas ficam posicionados bem parecidos ou totalmente iguais, e os árbitros fazem a análise. Por exemplo, essa pose que eu estou usando a gente chama de peitoral lateral. E aí nela o que ele analisa? Os meus braços, se são proporcionais aos meus ombros, Faz, ao meu velho. peitoral, Tetinha, né? ao meu abdômen ali, se eu tenho uma definição na lateral do abdômen,
minha parte de glúteo, de perna ali também avaliada e de Caraca, panturrilha. a parte Olha de isso, trás da perna cara. dele, da É coxa. tudo detalhe de músculo, Tudo né? detalhe de músculo. Então aí a parte de trás da perna é avaliada, glúteo é avaliado, Não, e ele- dorsais, Você perdeu os por causa de ombros pose. e os braços. Não, esse evento eu fui o campeão. Não, aquele que você ficou em terceiro. Sim, por causa de pose. Porque eu não conseguia flexionar direito o braço e eu não conseguia trazer esse aspecto com uma pose encaixada igual eu tava nessa competição. Olha, pergunta aqui na internet. Júlio, quem faz essa pergunta é Adriano Zotelli. Júlio, tem o mesmo biotipo que você. 1,70, 12% de BF Sim. e travei nos 83 quilos. Dieta com 3.000 calorias, 5 refeições diárias. Alguma estratégia para que eu progrida? Olha, você precisa treinar no máximo 5 vezes por semana, então colocar um intervalo no meio da semana é essencial para você ter um maior resultado. Então treinar segunda, terça e quarta, descansar quinta, treinar sexta e sábado. Um descanso no meio da semana, ou quinta ou quarta de descanso, para você conseguir recuperar melhor essa musculatura para a próxima sessão de treinamento. Organizar para ver qual que é a proporção que você está comendo com relação a proteína, carboidrato e gordura. E se você vê que não está ainda surtindo efeito que você deseja, e se você está com apetite, que isso é muito importante, você tem que estar com apetite. Se você não tiver, também já é um indicativo que a dieta não está adequada para a fase que você está acontecendo na sua vida. Você precisa incrementar um volume calórico maior. Então, adicionar mais calorias ainda, de 3.000 para 3.500, 3.700, para ver se você consegue mais resultado. Mais uma pergunta aqui, over, né? 250 mg de enantado Esse aí já tá indo pro lado negro da força. É As boletas. por Ele tá semana, querendo saber de boletas. precisa usar HCG Nossa! Que? e algo para ginecomastia Que apenas isso? com isso. Tabela periódica, isso aí. Na verdade, o que ele tá pedindo pra mim Popularmente falando. é uma indicação de doses de esteroide e a relação com drogas que controlam os colaterais. É isso que ele tá Ele tá falando de sugerindo. um ciclo, Isso. porém, o ciclo você tem uma perda de testosterona, você tem, aí você Não, tem você- que... É o contrário. É né? o contrário. Você tem um exato. aumento e aí Isso. você não pode também, senão o corpo depois não produz mais. Então você tem que controlar isso. Na verdade, assim, quando você adiciona qualquer hormônio exógeno que você já produz, seu corpo ele é tão inteligente que automaticamente ele para de produzir aquele hormônio. Exatamente. Então, você usando testosterona, automaticamente seu corpo diminui ou cessa a sua produção e você passa a depender exclusivamente dessa dose de testosterona que você está injetando. Algumas pessoas experimentam injetar grandes quantidades de testosterona. E quanto maior a quantidade de testosterona injetado, maior a capacidade de produzir mais hormônio feminino para tentar equilibrar esses hormônios. Que é o nome, como é o nome mesmo? Estradiol. Estradiol. Então, o seu corpo começa a produzir estradiol, estrona e outros hormônios femininos que vão diretamente tentar equilibrar a grande proporção de testosterona que você tem dentro do seu corpo. E aí você começa a ter os colaterais, que são, no caso, ginecomastia, ou acne, ou queda de O que é cabelo. ginecomastia? Cuidado, querido, você vai começar a falar assim. Ginecomastia é aquela tetinha de cadelinha. Tá, tetinha que... É. Tá. Aquela tetinha bicudinha que fica geralmente Tá. Às vezes até pinga leite. Sim, às vezes até pinga leite. Tudo Você tá certo. É verdade. Vai fazer, verdade. falou que vai fazer o... É verdade. Pinga leite. Pinga leite, Se porque... eu soubesse, eu tinha feito. Não consegui nem dar de mamar pra minha filha. Não, é por causa do aumento da prolactina. Nosso produtor falou que vai fazer. Aí pronto, a cara dele todinho. Mas sim, sai leite também. Olha, É cara. mesmo? Sai. É, ó. Eu tô chocada. Sai. Você pode dar de mamar pra tua filha? Não, tranquilamente. Aí eu ia te responder, mas eu não. Por favor.
Vamos manter a saúde do programa. Exatamente. Senão a gente vai voltar pra década de 90. Exatamente, Júlio. Se bem que é o meu sonho que isso acontecesse. Ele gosta do Ele quer ver o regaço. É lógico. É isso que ele quer ver. É lógico. entendeu? Mas é o que eu falo, você mulher é o bicho do cão. Quando não caga e não dá leite, velho, corre. Então, assim, o que ele precisa fazer... O que ele precisa fazer é ir no médico, porque eu não sei a idade dele, se é uma pessoa jovem. Se é uma pessoa jovem, ela não precisa estar usando esse hormônio, porque ela já produz hormônio suficiente para poder adicionar massa muscular. Sugiro para pessoas que vão participar de competições, que vão entrar no meio competitivo, um acompanhamento, tanto médico quanto nutricional, além do personal trainer, para conseguir esse máximo de performance com segurança. Boa. Mercúrio e Mercurinho. Acho que é uma Olha aí. dupla, bicho. Ah, que bonitinho. Dieta cetogênica. Quanto tempo fazer? Dieta cetogênica Dr. Atkins, tá? Aquela famosa proteína e gordura. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Então a Corta pessoa o carbo total. corta totalmente Zerou. o carboidrato e se alimenta exclusivamente de proteínas e gorduras. Cara, E fibra, né? Também. então, mas pouca fibra, Pouca tá? fibra. Não uma quantidade muito grande, porque o que acontece? Quando você fala desse perfil de dieta, você tem no máximo uma adição de 10 a 20% na composição somente de carboidratos. Nossa, cara. Então, esses E carboidratos... carboidrato, energia, né? Exato, é a unidade de energia. Porém, você consegue tirar energia também da gordura ou da proteína. Sim. O corpo ele consegue tirar Dá um energia de jeito, qualquer né? substrato que você adicione. Caramba. Ele é muito inteligente. Então, quando você faz uma dieta que é cetogênica, a ideia dela é você usar a gordura como fonte primária de energia, não carboidrato. Então, as quantidades de carboidrato são sempre limitadas para o horário que antecede o treino. E, geralmente, são carboidratos que são de fácil absorção. Frutose. No caso, as frutas são sempre mais indicadas para você fazer ingestão antes da sessão de treino, para poder ter um pouco de glicogênio muscular e, posteriormente, com o decorrer do longo do seu dia, você incrementa proteína e gordura e, a partir desse processo, você consegue adquirir uma boa forma, tanto na questão ganho de massa muscular, quanto perda de gordura. Isso acontece. Vamos tocar uma música aqui na Metropolitana. Júlio Balestrin hoje dando aula aqui no Putz. Chupim. Ó, Dando aula. maestro. A gente vai para as últimas perguntas já. uma judiação. Ai, O programa que tem que ir até pena. às Tá, 10. tinha que ir, né, mano? tinha que Olha, ir. Tá, que hoje é feriado. Não, meu, sensacional. Vamos tocar música. A gente continua aqui no canal Chupim do YouTube. Ô, Júlio, posso fazer uma pergunta? Vai, Pode. Ô, Júlio, eu já vi, por exemplo, em shopping, já vi uns caboclos saindo com aqueles troços de whey desse tamanho. Sim. E a gente percebe que o cara é um franzino, que ele não faz absolutamente nada. Eu não sei, de repente Meu o cara caso. faz... Não, então, as pessoas podem ingerir esse tipo de produto não fazendo nada? Não é que... Às vezes podem, tá? Porque o que você tem que entender? Que o whey protein é uma versão de proteína que é mais rica em aminoácidos de todas as proteínas que existem hoje que você possa se alimentar. Então, pelo valor nutricional que o whey apresenta, ele é perfeito para ser adicionado para qualquer pessoa em qualquer estado. Então, se você for na área médica, existe um produto chamado Resource Protein, que ele é utilizado em sonda, ou é utilizado nas mamadeiras para as crianças, ou é utilizado para as pessoas que são idosas, para ajudar na recuperação do tecido muscular ou crescimento do mesmo. Olha, que Você sabe o que é interessante. whey? Não. Sabe o queijo? Ah, Não solta um líquido o amarelo? colostro. Isso. Isso. Aquilo é É a proteína. proteína daquilo. Aquilo, você pega Extrai a uma proteína daquilo proteína. e deixa em forma de pó. Porque eu achava que esse whey protein fazia com que a pessoa tivesse uma certa evolução. Sim. Não, mas mesmo o cara que não faz absolutamente Da que nada. engorda? E que engorda, que levanta. Não, né? Para as pessoas que não treinam, ele vai entrar como um substituto de refeição. Isso. Então, você, por exemplo, aqui na rádio, não tem tempo de fazer uma refeição sólida, você tem apenas 2 minutos de intervalo. Então, automaticamente, você pega 20 gramas, 30 gramas de proteína de whey,
e coloca ali com aveia, ou já traz uma fruta batida junto, uma banana no caso, ou qualquer outra fruta, isso vai equivaler a uma proporção aproximada, se for uma banana com essa dose de whey, a um filé de frango com aproximadamente 100 gramas de arroz. Caraca, cara, olha isso. Então você tem um valor nutricional próximo de uma alimentação que seja equilibrada e que te traga anabolismo, que é crescimento muscular. Então Olha que é uma forma de interessante. você conseguir se manter bem alimentado, com uma ótima fonte de valor biológico, falando-se de proteína, e sem sair da sua dieta. Que bacana, cara. Olha Isso vai te proporcionar saciedade para o momento e certeza de que você comeu o melhor alimento que você podia consumir para a construção de massa muscular e para a manutenção da gordura, que é o que você não quer aumentar. Então as pessoas poderiam usar ainda muito mais proteínas dentro do senso comum, que com certeza elas primeiro economizariam, porque hoje a proteína, o whey protein, ele tá um valor aproximado de um quilo de carne nas quantidades de proteína, porém você tem a questão da velocidade, da praticidade. Sim. E se você também está numa situação onde você não tem como sair para nenhum lugar ou não existe esse lugar para você comprar comida, você tem ali uma fonte de proteína que, se você não adicionar água, ela não vai estragar. Então eu posso Você leva pra entender que qualquer eu posso lugar. substituir uma refeição pelo whey protein. Deve. Cara, que interessante. Uma pergunta que pode te interessar também agora. Labros, gostaria de saber do Júlio se ele acredita que alguém que comece dos 40 ou 50 anos pode ainda colocar um shape bacana sem o uso de anabolizante. Ou é muito difícil, tem que entrar no ciclo mesmo. Existe, as pessoas elas têm um preconceito muito grande com relação ao uso de anabolizante. Exatamente. Tá, então primeiro esse preconceito ele precisa ser quebrado. Isso. O homem, a partir dos 40 anos, começa a passar pelo processo de andropausa, que é onde ele começa a perder níveis de testosterona. E quando ele começa a passar por esse processo, perdeu testosterona, perdeu massa óssea e perdeu massa muscular. A partir dos 44 anos já começa a acontecer isso com o homem. Nossa. E tem que repor. E aí o que acontece? Se você quiser viver mais tempo com uma vida sexual ativa, como aos 30 anos, como você na sua fase mais madura, no auge da sua masculinidade, você precisa manter esse nível de testosterona dentro do limite ali. Então fazer uma reposição após os 40, 44 anos é fundamental para se manter saudável, mais forte e com mais massa óssea. E mais resistência para treinar. Mais resistência para tudo. pra Resistência para treinar, resistência sexual. Para trabalhar, Para trabalhar, para viver. tudo. É. Para tudo. Disposição, Então a testosterona, ela é na verdade o elixir da beleza do homem. É. Se o homem não usa testosterona, logo ele começa a deixar de ser homem. Eu fiz um exame agora, falando da minha vida particular, deu testosterona mais ou menos de 300 e pouco. É engraçado. Para um médico, ele fala, tá muito bom. Para você, com certeza, vai falar que tá baixo, né? Mas você está dentro de uma média baixa, dentro de um padrão aceitável. Existe um Sim. padrão aceitável, Sim, mas você está dentro da média baixa. exatamente. Então é como se fosse aquele aluno que tira nota 7. Não é Exatamente. aquele aluno nota 10. Exatamente. Mas o que pode acontecer nesse caso? Quer melhorar um pouco o seu perfil? Dá para melhorar sem usar anabolizante. Existem algumas Os caminhos. né? algumas drogas que são capazes de fazer com que o seu corpo produza um nível maior de Ele só testosterona. estimula onde... Que é isso né? que eu queria sugerir para essa pessoa que fez a pergunta para mim. Então vá até o médico, faça os exames para ver qual que é o nível de testosterona que você tem. E se a conclusão foi que o seu nível de testosterona é mais baixo do que o normal, com certeza o médico vai fazer a introdução da testosterona para fazer você ter um nível de testosterona normal e poder ter todas as suas atividades normalmente. O meu pai começou a competir com 63 anos de idade. Eu conheço outros atletas que começaram com mais de 50 anos. Totalmente possível disso acontecer, dele estar competindo acima dos 45 anos. Muito bem. Vamos voltar?
Tamo de volta com o Chupim aqui na Metropolitana 98.5, hoje com o Júlio Balestrin aqui, gente, dando aula, fisiculturista, é professor, né? Mestre. Mestre. Nossa. Cara, é bom Que isso. demais, mano. Superman, olha pra gente pra radiografia. Olha que coincidência do que a gente estava falando. Você que está sofrendo de impotência sexual, ejaculação precoce e só adia uma consulta especializada, não faça isso. Tá errado. Falta de libido, reposição hormonal, testosterona, às vezes hoje Exatamente em o dia que com a gente tava falando. hein? Exatamente, hoje em dia com uma pomadinha você consegue repor a testosterona, vai do médico, só que eu vou indicar médicos, eu vou indicar andrologistas com CRM, que é a clínica Upman. Upman. Então, com a clínica Upman, você vai ser tratado por médicos, não são aventureiros, todos com CRM, andrologistas, vão fazer um check-up em você, vai saber o que você está precisando para você poder voltar a ter uma vida sexual ativa. Lembrando, gente, você tira todas as suas dúvidas, valores, como é o tratamento, como é o check-up, tudo pelo WhatsApp. Não marca consulta ainda. Aqui tá pra mim assim, agende a sua consulta. Aí eu falo, não agende ainda. Tire suas dúvidas primeiro, Boa. pra depois você agendar sua consulta. O WhatsApp é o 9 11 21 4000, tá bom? 9 11 21 4000. Mande um WhatsApp e fala, olha, eu vi no Chupim, eu quero informações, como que é, quanto que é, onde eu vou. Tem efeitos colaterais esse tratamento que eu vou fazer, como funciona, tira todas as suas dúvidas, você tem esse direito, tá bom? 9 11 21 4000 é o WhatsApp da clínica Upman. Lá eles ajudam você a voltar a sorrir, não só com a boca. É verdade, Bartô? Sim. É o taco. Você vai voltar a jogar sinuca com taco e não com corda. É exatamente. Aqui, Então, ó. clínica Vai ser feliz. Upman, referência Chega em de esganar saúde o gato. sexual masculina. Isso aí. Gente, que chiquérrimo! Exatamente. Muito bem, gente. Olha, Júlio, cara, putz, eu queria ficar muito mais com você. Eu vou pedir pra você voltar, mano. Pelo Você amor volta de Deus, um dia. né, Você cara? volta, Pelo Cadê amor meu de kit Deus. Monange, cara? Ó, mano. Eu, Pô, cara, sou já ó, de eu caixa, substituí velho. pelo fricô, pô. Olha, Não, tem um melhor. batom. O fricô Tem um é batom melhor. aí. É melhor que batom. Tem um fricô, a batom, mulher chama dele. Rasga a Boca. É bacana. Se quiser, tem ainda no armário. Deixa quieto, cara. Isso lembra. Baby Shark. Shark, Chururu, chururu, baby shark, Tem que fazer chururu, dancinha. chururu, baby shark, chururu, chururu, baby shark. Mommy shark, chururu, chururu. Pronto! Júlio Balestrinha. Obrigado! Maravilhoso! A gente vai pro break e vai tirar uma foto com o Julião aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Eu vou voltar, hein? Depois, vai pro break. Muito bem, gente. Boa. Cara, Maravilha. tirar uma foto com o Julião aqui. Socorro. Mano, demais, Júlio. Obrigado, mano. E tudo ao vivo, hein, gente? Aqui no canto Ai, por meu causa Deus. do... O Eu vou lá na braço academia dele vai mesmo. alcançar em mim. O braço dele. Onde vai? O do Rodrigo. O do Henrique. Vou até murchar a barriga. Depois que eu ver a mulher dele. Boa. Cara, Julião. sensacional. Maravilhoso. Puta, obrigado, cara. Que bom. Ô, Julião, obrigado, mano. Obrigado aí, cara. Que prazer. Obrigada Valeu, da mano. aula. Obrigada Obrigado, por tudo, viu? Tudo Você é de muito bom. querido. Obrigada de verdade. Valeu. Boa. Valeu, Julião.